Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Nos últimos dois vídeos a gente falou um pouco sobre análise combinatória, né? A gente viu vários exercícios envolvendo análise combinatória, como que a gente deve se posicionar diante desses exercícios, quais devem ser as nossas posturas na hora de resolver um problema, como que devem ser tomadas as decisões, qual estratégia utilizar, exemplos do que fazer. Tudo isso baseado no princípio fundamental da contagem, que é o princípio, digamos, basilar dos problemas que envolvem contagem, tá? Agora a gente vai entrar num tópico um pouco mais, digamos, pormenorizado, que eu quero estudar com vocês a respeito de permutações, arranjos e combinação. Mas antes de a gente falar desse tópico, a gente precisa falar o que é fatorial de um número. Quando a gente for falar fatorial de um número natural, né? Então vamos lá para o nosso material. O fatorial de um número natural n é representado por n exclamação, onde a gente lê n fatorial. E ele é definido por o n fatorial, ou seja, o fatorial de um número n, é o produto de n por todos os seus antecessores inteiros. Então é n vezes n menos 1, vezes n menos 2, até chegar no 1. Tá? E a gente define que o 1 fatorial é 1 e o 0 fatorial também vale 1. A gente determina isso, só para a gente chegar num denominador comum, só para a gente poder falar a mesma língua, né? Na prática, o que quer dizer fatorial de número? É só um símbolo para representar uma certa operação. A gente utiliza um expoente para indicar que eu vou fazer um produto de um número por ele mesmo, né? Por exemplo, 4 elevado ao cubo, né? 4 elevado a 3. Quer dizer que eu estou fazendo 4 vezes 4 vezes 4. Então, esse 4 elevado a 3 é um símbolo que representa algumas operações que eu faço. É a mesma coisa aqui com o fatorial. A exclamação na frente de um número natural, ela representa que eu vou fazer o produto desse número por todos os seus antecessores até chegar em 1. Então, por exemplo, o fatorial de 4 é 24. Por quê? O que é 4 fatorial? Eu vou fazer 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Quando eu faço o produto disso tudo, dá 24. Né? 4 vezes 3, 12. Vezes 2, 24. Vezes 1, 24. O 10 fatorial é eu fazer 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Que dá 3.628.800. E assim por diante. Se eu fizesse 1000 fatorial, é 1000 vezes 999, vezes 998, até chegar em 1. Isso aqui é o fatorial de um número, tá? Aqui temos algumas propriedades. Se eu pego, por exemplo, pensa aqui no 10 fatorial. Só apagar aqui. O 10 fatorial, eu poderia, por exemplo, se eu pego esse 8 aqui, ó, e olho até no começo aqui, ó, essa expressão que está embaixo desse, está em cima desse bracelete vermelho que eu desenhei aqui, você concorda que é 8 fatorial? Então eu posso escrever o 10 fatorial como 10 vezes 9 vezes 8 fatorial, que aí é o restante dos números ali que vão vir depois do 8. É isso que está sendo dito aqui. Eu posso sempre escrever um número n como sendo n vezes o fatorial de n menos 1. Ou n vezes n menos 1, n menos 2, n fatorial é igual a n vezes n menos 1 vezes o fatorial de n menos 2. E assim por diante. Vamos ver isso na prática, como é que a gente consegue fazer isso. A gente utiliza muito para simplificar expressões numéricas. Primeiro exemplo. 8 fatorial sobre 5 fatorial vezes 3 fatorial. Então vamos lá, vou escrever aqui. Ó. 8 fatorial é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Só que eu não vou continuar não, vou escrever em vez de 5, 4, 3, 2, 1, coloco 5 fatorial. Por que eu parei no 5 fatorial? Porque no denominador aqui tem um 5 fatorial dividindo. Então eu sei que eu vou poder pegar esse 5 fatorial aqui, ó, com esse daqui, que são o mesmo número, e cancelar, já que eu tenho só produtos, tanto no numerador quanto no denominador. Então isso aqui fica 8 vezes 7 vezes 6 dividido por 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Agora, 3 vezes 2 vezes 1 é 6, né? Posso cancelar com esse 6 aqui de cima, então. Então isso aqui só fica 7 vezes 8. 56. Então essa expressão aqui vale 56. Segundo exemplo. 1001 fatorial sobre 1000 fatorial. De novo. 1001
vezes 1000 fatorial. Não vou continuar escrevendo os demais. Por quê? Porque eu sei que no denominador ali, ó, eu tenho 1000 fatorial. E aí então eu vou poder cancelar este com este. Ou seja, o resultado disso aqui é 1001. Tá? Mesma coisa esse daqui, ó. Apesar de não ter número, mas é a mesma ideia. Tem um n envolvido. N mais 1 fatorial é n mais 1 vezes o antecessor. É eu retirar uma unidade de quem está aqui, dentro do fatorial. Ou seja, n fatorial dividido pelo n fatorial. Ora, esse n fatorial é igual a esse n fatorial, eu cancelo, isso aqui dá n mais 1. Ok? Então, saber essas propriedades de fatorial, só saber o que é e saber para poder manipular essas expressões, para poder simplificá-las, tá bom? Pois bem, então, fatorial é só uma questão de, desculpa, ferramenta. Só uma simbologia, assim como é potência, assim como é raiz, é uma simbologia para um número, tá? Primeiro tópico agora que a gente vai ver, só para a gente poder, a gente agrupa várias situações de problemas de contagem nesses tópicos que nós vamos falar agora. O primeiro deles é a permutação simples. O que é permutação simples? Vamos ler. Dado um conjunto de n elementos distintos, chama-se permutação simples dos n elementos qualquer sequência, agrupamento ordenado, atenção para essa palavra, desses n elementos. Indica-se por Pn um número de permutações simples de n elementos. Qual é o exercício arquetípico, né, desse tópico de permutação simples? É o seguinte, a gente até fez em algumas aulas atrás aí. Imagina que eu tenho 10 pessoas e eu quero organizar essas 10 pessoas numa fila. Obviamente com 10 lugares, né? De quantas maneiras eu posso fazer isso? Então veja, eu tenho 10 elementos e eu quero formar sequências desses 10 elementos. Esse é um exercício de permutação simples, tá? Vamos ver alguns exemplos aqui antes de eu fazer isso da fila, né? Só para a gente poder pensar no exemplo aqui. Exemplo 1. Quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra amor? Então eu tenho as letras A, M, O e R. Eu quero formar anagramas. O que são anagramas? Eu pegar as letras de uma palavra e embaralhar elas e formar outras palavras. Embaralhar elas de todas as formas possíveis, né? Então, veja só. É eu pegar as letras A, M, O e R e formar palavras com essas 4 letras. Mas, pessoal, palavras aqui é simplesmente um agrupamento de letras. Não quer dizer que é palavra existente no dicionário, não, tá? Se você colocar, sei lá, M-R-O-A, essa palavra não existe no dicionário, mas é uma palavra porque a gente quer, tá? Quando a gente fala palavra aqui em matemática, é um mero agrupamento de letras, tá? Então, veja, nós temos 4 letras. Então, nós vamos formar palavra com essas 4 letras. Então, tem a primeira letra, segunda letra, terceira letra, quarta letra. Eu posso colocar nesse primeiro lugar qualquer uma das 4 letras. Ou A, ou M, ou O, ou R. Então, eu tenho 4 possibilidades. Uma vez que eu escolho a letra para o primeiro lugar, me sobra 3 possibilidades para o segundo. Me sobra 2 para o terceiro e só sobra uma por último. De novo, princípio fundamental da contagem, da relação às decisões, só fazer o produto dessas possibilidades. Temos então 24 maneiras de fazer, temos 24 anagramas com as letras da palavra amor, tá? Até agora o que a gente fez aqui não fez nada de diferente do que a gente viu na aula passada, nos 2 vídeos anteriores, que é em relação a usar o princípio fundamental da contagem. A gente vai ver que muito do que a gente vai fazer aqui agora é o princípio fundamental da contagem. Por isso ele é tão importante, por isso que ele chama princípio fundamental, ele é fundamental. Tá? Segundo exemplo, quantos anagramas da palavra cinema começam com C? Então eu quero formar palavras com essas letras que estão aqui nessa palavra, cinema, só que eu quero palavras que comecem com a letra C. Então eu tenho 6 letras, né? Então eu vou formar palavras de 6 letras. Então tem 3, 4, 5, 6.
Quantas letras eu posso... Veja, lembra que eu falei na aula passada que a gente tem que começar pelas restrições? Eu quero que comece com a letra C. Se eu quero começar com a letra C, eu vou começar pela minha restrição. Quantas possibilidades, então, eu posso colocar na primeira letra? Só tem uma possibilidade. Eu quero que comece com C, só pode ser o C. Então tem uma possibilidade só. Ok? Quantas letras eu posso colocar na segunda posição? Só 5, porque eu já usei o C na primeira. Então pode ser o I, o N, o E, o M ou o A. Então são só 5. E para o terceiro lugar? Só tenho 4 possibilidades. Já usei o C na primeira, já usei uma outra letra no segundo, então só sobrou 4. 3, 2, 1. Deu para perceber o que acontece, né? Então, quando a gente faz o produto disso tudo, 1 vezes 5, 5, vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120, vezes 1, permanece 120. Então, tem os 120 anagramas da palavra cinema que começam com a letra C. De novo, nada de diferente do que a gente viu da aula passada. Em uma sala de aula há 20 cadeiras. De quantas maneiras distintas 20 alunos podem ocupar essas cadeiras? De novo, eu tenho 20 pessoas que eu quero organizar em filas, em uma fila, com 20 lugares. É só isso. Então, mesma história. Para o primeiro lugar, eu tenho quantas possibilidades? 20. Para o segundo, 19, que o primeiro já está colocado. Terceiro, 18, 17, 16, Chegamos até o quê? Até no 1. Então, quando a gente faz todo esse produto, dá esse numerão aqui estranho aqui, que é o número de maneiras que eu posso escolher, tá? Então veja, isso aqui é o que a gente chama de permutação simples. É quando eu tenho N objetos e eu quero fazer agrupamentos ordenados, e é muito importante a gente falar ordenados, desses mesmos, N objetos. Por que é importante isso? Porque, veja, os exemplos aqui que nós estamos lidando, anagrama, fila, organização em cadeiras, é porque a ordem importa. Se eu coloco a palavra A-M-O-R ou a palavra R-R-O-M-A, são as mesmas letras, mas estão em ordens distintas. Então isso faz diferença, são situações diferentes que devem ser diferenciadas. Então essa contagem tem que ser levada em consideração. Então quando a gente fala de permutação, está pegando N objetos e está organizando esses N objetos, sendo que a ordem em que eles aparecem importa. Tá? Um pouco isso. Exercício, só um último exemplo, 4. De quantas maneiras diferentes um casal com 3 filhos pode ocupar um sofá de 5 lugares, de modo que o casal fique sempre junto? Será que eu consigo um espaço aqui para poder desenhar? Vou fazer ele aqui em simples, tá? Então eu tenho um casal, eu tenho um pai, tenho uma mãe, aí eu tenho o filho 1, deixa eu apagar aqui. Eu tenho um filho 1, tenho um filho 2, tenho um filho 3, tá? Então um casal com 3 filhos, e eu tenho um sofá, vou colocar aqui, 2, 3, 4, um sofá com 5 lugares. Eu quero, de quantas formas eu posso organizar essa família no sofá, sendo que o pai e a mãe devem ficar juntos. É isso que está falando no enunciado. Veja que nós temos uma restrição. E é difícil a gente saber, porque, por exemplo, onde que o pai e a mãe vão ficar? Eles podem ficar juntos nos 2 primeiros. Ou eles podem ficar no segundo e terceiro lugares. Ou eles podem ficar no terceiro e no quarto, ou no quarto e no quinto. Tá? Então vamos analisar cada uma das seguintes situações. Imagina que o pai fique aqui e a mãe fique aqui. O pai no primeiro e a mãe no segundo. Para esse terceiro lugar, quantas possibilidades de escolha eu tenho? Aqui pode ficar qualquer um dos 3 filhos. Tá? E aqui pode ficar qualquer um dos 2 que sobraram. E aqui pode ficar qualquer um não, o que sobrou. Né? Então pelo princípio aqui, veja que aqui se a gente fosse pensar que é uma possibilidade só, né? Porque eu fixei o pai, é uma possibilidade, aqui eu fixei a mãe. Então isso dá 3 vezes 2 vezes 1, isso é 6. Tá? Mas aí, o pai e a mãe, vou tentar fazer aqui embaixo, não vai caber. O pai e a mãe podem ficar no segundo e terceiro lugares. Então pai e a mãe. Então aqui eu vou ter 3 possibilidades, aqui 2, aqui 1. Tenho de novo 6 possibilidades. Só que veja, também o pai e a mãe
Aqui eu fiz 6 lugares, são só 5. O pai e a mãe podem ficar, ao invés do segundo e terceiro, podem ficar no terceiro e no quarto, que também vai me dar 6 possibilidades. Ou eu posso, o pai e a mãe pode ser que eles fiquem nos 2 últimos lugares. Isso também vai me dar 6 possibilidades. Então aqui é o pai, o papai e aqui é a mãe. Aqui é o pai e aqui é a mãe. Total, eu tenho quantas possibilidades? 24. Então eu tenho 24. Acabou? Não, porque veja que a organização no sofá depende da ordem. Concorda comigo? Quem vem primeiro e quem vem depois. Agora aqui, ó, eu sempre fiz o pai ao lado esquerdo da mãe. Eu tenho que considerar os casos em que a mãe está invertida com o pai. Então, eu vou ter que, para cada um desses 6 casos, vai ter mais 6 casos, que é quando a mãe está invertida com o pai. Então, eu tenho que multiplicar todos esses casos, esses 24 por 2. Então, na verdade, são 48 situações. Então, veja que tudo que nós fizemos aqui é princípio fundamental da contagem. Só dividimos o nosso problema, tá? Basicamente, é isso que é permutação simples. Mas veja que o nome não é muito importante, sabe? Né? Falar, permutação simples. É saber aplicar o princípio fundamental da contagem, tá? Um outro que é importante, que cai muito, principalmente em relação ao anagrama, é a dita permutação com repetição, tá? O número de permutação... O que é permutação com repetição, né? O número de permutações de n elementos, dos quais n1 é de um tipo, n2 é do segundo tipo e nk é de um késimo tipo, é indicado por P índice n superíndice n1, n2, nk e é dado por essa expressão aqui. Você fala, nossa senhora, o que é isso? Que eu não entendi nada. Vamos fazer um exemplo. Aqui. A gente entendeu o que a gente está querendo dizer. Quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra amora? Observa aqui, ó. Eu tenho uma palavra com 5 letras, ok? Só que a primeira letra e a última são iguais. Então eu não posso tratar esse caso exatamente igual ao anterior, porque senão eu vou estar diferenciando os dois As. E eles não são diferentes. Eu vou contar 2 vezes a mesma palavra. Por causa desses dois As. Eu vou tratar, se eu fizer igual eu fiz no caso anterior, eu vou tratar eles como se eles fossem letras diferentes. Eles não são. Se esse A estiver aqui, se eu trocar os dois As de lugar, não mudou nada, a palavra é a mesma. E aí eu estaria contando em duplicidade. Então o que é isso aqui? Isso aqui então eu quero uma permutação de 5 objetos, onde eu tenho um desses objetos se repete por 2 vezes. Os outros não se repetem. O M, o O e o R estão sozinhos. Agora o A se repete 2 vezes. Como é que a gente calcula esse número de maneiras? A gente pega esse aqui é o total de objetos, esse N, né? O N é o total de objetos. E aqui embaixo eu vou dividir pelo fatorial das repetições. Então se eu tenho 2 As repetindo, eu divido por 2 fatorial. Se eu tivesse 3 As repetindo, eu dividiria por 3 fatorial. Se eu tivesse 3 As repetindo e 2 Rs repetindo, eu dividiria por 3 fatorial vezes 2 fatorial. Então eu divido pelas repetições, considerando o fatorial. Então veja, nesse caso da palavra amora, como é que eu calculo o número de anagramas? É 5 fatorial dividido por 2 fatorial, que é o fatorial das repetições da letra A. Então se eu fizer 5 fatorial, ó, 5 fatorial é 5, 4, 3, 2, 1. Isso dá 120, faz a conta. 2 fatorial é 2, então 120 por 2 é 60. Tenho 60 anagramas dessa palavra amora, tá? 2. Quantos anagramas da palavra eleger começam por consoante e vogal? Observe o seguinte. Eu tenho aqui, ó, eleger. Eu tenho uma letra E, 2 letras E, 3 letras E. Depois eu tenho um L, depois eu tenho um G, depois eu tenho um R. Então a letra E se repete 3 vezes.
tá? Então a gente quer saber anagramas das palavras que começam por consoante. Então nós temos, para a primeira posição, para a primeira letra, eu tenho 3 possibilidades, que é o L, o G e o R. Eu quero que comece com consoante. Então eu tenho 3 possibilidades. Tá? Uma vez que eu escolhi esta primeira letra, esta primeira consoante, me sobram 5 letras, ok? Só que dessas 5 letras eu tenho 3 letras E repetidas. Então, eu tenho 3 vezes a permutação de 5 elementos, onde 3 deles se repetem. Que é essa expressão aqui. Então, dá 3 vezes 5 fatorial sobre 3 fatorial. Ou seja, se eu for abrir essa expressão aqui, dá 3 vezes 5, 4, 3, 2, 1, que é o 5 fatorial, sobre 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Se a gente cancelar aqui, ó, esse 3 com esse 3, 2 com 2, o 1 nem precisa, né? Que 1 não faz diferença. Então dá 3 vezes 5, que está no produto, então você faz tudo na linha. 3 vezes 5, 15, vezes 4, 60. Tá? E se a gente quisesse escolher uma vogal? Se a gente quisesse escolher para começar com uma vogal, a única vogal que tem nessa palavra é a letra E. Então eu só posso escolher para começar a palavra a letra E. Então eu tenho uma possibilidade só para começar. Uma vez que eu escolho a letra E para começar, me sobram 5 letras, onde 2 se repetem só. Porque uma já está na primeira posição, um E já está utilizado. Então, eu calculo a permutação de 5 elementos com 2 repetições. Então, vai dar 1 vezes 5 fatorial sobre 2 fatorial. Ok? Isso aqui, então, vai dar 5 vezes 4... vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Dividido por 2 fatorial. Parei aqui porque eu vou poder cancelar esses 2 fatorial aqui. E aí aqui, se a gente for falar 5 vezes 4, 20, vezes 3, também 60. Mesma quantidade de possibilidades. Tá bom? Então, de novo, quando a gente está trabalhando com permutação, com repetição, essa coisa de anagrama é talvez o exercício mais recorrente quando a gente fala de permutação com repetição. Quando você tem letras repetidas de uma palavra que você quer embaralhar. Você tem que considerar quantas palavras repetiram. Por exemplo, se a gente pensar na palavra, vou fazer aqui embaixo, tá? Mas ainda com repetição, tá? Porque não tem espaço. Se eu pensar na palavra arara, quantos anagramas eu posso fazer com essa palavra arara? Veja que eu tenho quantas letras A? 1, 2, 3. 3 letras A. E quantas letras R? 1, 2. Então aqui eu tenho que fazer a permutação de 5 letras no total, onde eu tenho o A repetindo 3 vezes e o R repetindo 2 vezes. Esse é o símbolo. Que conta que é essa que a gente faz? É o 5 fatorial, é o total de letras fatorial, dividido pelas repetições fatorial. Então eu tenho 3 As, então 3 fatorial, e tenho 2 R's, 2 fatorial. Se eu tivesse outras letras repetindo, eu ia colocando as repetições aqui embaixo, tá? Então isso aqui dá, vou fazer aqui embaixo. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Esse 3 com esse 3 fatorial cancelam, né? 2 vezes 1 é 2. Esse 2 com esse 4 simplifica que fica 2. Então 5 vezes 2, 10. Então há 10 anagramas da palavra arara, tá? Fiz esse exemplo aqui onde havia mais de uma letra repetindo. Eu vou apagar aqui, porque aqui a gente vai agora entrar em arranjo. Então, de novo, permutação basicamente é isso. Só ficar atento quando há repetição, que a gente usa essa, digamos, fórmula, quando a gente está falando de permutação com repetição. Agora um outro caso que é assim,
de novo, é uma derivação do princípio fundamental da contagem, que é o do arranjo simples, né? O primeiro exemplo que a gente viu é que a gente queria fazer anagramas com a palavra amor. Ou seja, eu queria pegar essas 4 letras e formar palavras com 4 letras, tá? Mas eu poderia falar o seguinte, ó, pega essas 4 letras da palavra amor e agora você vai formar palavras de 2 letras só. 2 letras distintas. Elas já são distintas. Como é que você faria? Veja só, o que a gente poderia fazer é contar, né? Ó. Poderia pensar, as palavras de 2 letras que começam com a letra A. Então pode ser AM, AO ou AR. Beleza. Palavras que começam com a letra M. Pode ser MA, MO e MR. Palavras que começam com a letra O. Pode ser OA, OM e OR. Palavras que começam com a letra R. Pode ser RA, RM, RO. Né? Sem repetição. Fizemos formar sequência de 2 letras distintas. 2 letras distintas, tá? Esse é o nosso desejo. Então aqui tem 3 possibilidades, mais 3, mais 3, mais 3. 12. Total de 12 possibilidades. Ok? Mas como que a gente poderia fazer isso, né? Pode fazer isso com o princípio fundamental da contagem, sem se preocupar muito. Veja só. Eu quero formar palavras de 2 letras, ok? Quantas letras eu posso escolher para a primeira posição? 4. Quantas que eu posso escolher agora então para a segunda? Já que eu escolhi uma para a primeira, 3. Total 12. O princípio fundamental da contagem é fera, né? Olha só que beleza. Em vez de ficar enumerando, a gente consegue fazer direto, tá? Se a gente quisesse fazer a mesma situação, agora com palavras de 3 letras, a gente podia fazer a mesma coisa, né? A gente podia fazer palavras que começam com a letra A, com a letra M, com a letra O e com a letra R. E aí vendo as possibilidades que nos restavam. Mas aí a gente poderia fazer a mesma coisa. Ó. Quero palavras de 3 letras, tenho 4 possibilidades para a primeira, 3 para a segunda, 2 para a terceira. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Olha que beleza. É isso que é um arranjo. Dado um conjunto de N elementos, chama-se arranjo simples dos N elementos, tomados P a P, qualquer agrupamento ordenado, de novo, ordenado, de P elementos distintos escolhidos entre os N possíveis. Ou seja, enquanto a permutação eu tenho N elementos e eu vou rearranjar estes mesmos N elementos em ordens distintas, no arranjo eu tenho N elementos e eu vou rearranjar eles, mas não em, digamos, filas de N, mas em filas de comprimento menor. Por exemplo, aqui eu tinha palavras, eu tinha 4 letras e eu quero formar palavras de 2 letras. Então é como se eu estivesse organizando essas letras em grupos de 2, tá? É isso que é arranjo. A fórmula fechada, que se você quiser lembrar, digamos aqui, ó, eu tenho N é o total de elementos e P são os agrupamentos que vão ser feitos. No nosso exemplo, eu tenho um total de 4 letras, eu ia fazer agrupamentos de 2 letras. São palavras com 2 letras. Então é como se o N fosse 4 e o P fosse 2. É N fatorial sobre N menos P fatorial. Essa é a fórmula para fazer esse arranjo, tá? Vamos ver um exemplo aqui, ó, de arranjo simples. Exemplo 54. Determinar a quantidade de números de 3 algarismos diferentes que podemos escrever com os algarismos 1, 2, 3, 6 e 7. Então veja, eu tenho 5 algarismos e eu vou arranjá-los, né? Vou dispô-los em 3 espaços, numa filinha de 3 espaços. De quantas maneiras eu posso fazer isso? É um caso clássico de arranjo. Veja, você não precisa decorar a fórmula. Se você usar o princípio fundamental da contagem, você já vai estar usando a fórmula implicitamente. Porque veja aqui, ó, primeira posição, eu tenho quantas possibilidades de algarismos para escolher? Uai, posso escolher qualquer um dos 5. Posso escolher tanto 1, tanto 2, quanto 3, quanto 6 ou quanto 7. Na segunda posição do algarismo, eu posso escolher quantos algarismos? Eu posso escolher 4, porque eu já tenho um na primeira, eu não quero que repita. E na terceira, mesmo raciocínio 3, porque eu já tenho um na primeira e um na segunda. Ou seja, eu tenho 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Deu 60 de novo, tá? Então é isso.
Se você quisesse utilizar a fórmula, olha aqui a fórmula. Eu tenho um total de 5 elementos, ou seja, o total de algarismos que me foi dado, e eu quero tomá-los em agrupamentos de 3. A gente fala 3 a 3, é uma linguagem muito utilizada. Então isso é o primeiro aqui da esquerda fatorial dividido pela diferença dos dois fatorial. Ou seja, 5 fatorial sobre 2 fatorial. Fazendo essas contas aqui, ó, você vai dar 60 também. Observe que esse segundo modo que eu falei aqui é exatamente esse princípio multiplicativo que nós utilizamos aqui. A gente pode resolver quase tudo usando aquele princípio multiplicativo, tá? Agora vamos fazer um outro exemplo aqui. Em uma sala existem 10 cadeiras enfileiradas, numeradas de 1 a 10. Determinar de quantas maneiras 2 pessoas podem sentar nessas cadeiras, havendo ao menos uma cadeira entre elas. Então veja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadeiras. Então eu quero que 2 pessoas vão sentar, cada uma numa dessas 10 cadeiras. Uma pode sentar na primeira, outra na última, uma na primeira, outra na do meio, uma na cadeira 3, na cadeira 4, enfim. Só que eu quero que sempre tenha pelo menos uma cadeira entre elas. Então eu tenho uma restrição. Ok? Como é que a gente pode sistematizar a nossa escolha? Olha como é que às vezes a gente utiliza a matemática, aquilo que a gente acha que é meio abstrato demais, para poder resolver um problema desse. Olha só. Vamos considerar que os números das cadeiras escolhidos pelas pessoas A e B formam um par ordenado. Aqui eu vou numerar aqui, ó. Cadeira 1, cadeira 2, cadeira 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, o par ordenado 2, 5 significa que a pessoa A ocupou a cadeira 2 e a pessoa B ocupou a cadeira 5. Tá? Só para a gente chegar num nome comum. O par ordenado 5, 2 significa que a pessoa A ocupou a cadeira 5 e a pessoa B ocupou a cadeira 2, que é coisa diferente. Concorda? Se eu ocupo uma cadeira e você e se a gente troca de lugar, a gente já está numa configuração diferente. Tá? Então veja que aqui um exemplo onde a ordem importa. Tá? O total de maneiras diferentes de as cadeiras serem ocupadas pelas 2 pessoas será dado pelo número de pares ordenados formados com os números das cadeiras, que pode ser calculado da seguinte maneira. Veja só. A primeira pessoa pode ocupar qual cadeira? Qualquer uma das 10, concorda? Bom, ela pode ocupar qualquer uma das 10. Então ela tem 10 possibilidades para escolher a primeira cadeira, a primeira pessoa sentar. E a segunda pessoa pode sentar em qual cadeira? Uai, qualquer uma das outras restantes, tá? Então isso aqui dá um total de 90. Então 2 pessoas podem sentar numa fila de 10 cadeiras de 90 maneiras diferentes. Porém, existe uma restrição. Eu quero que elas não se sentem juntas, que sempre tenha pelo menos uma cadeira entre elas, tá? Aqui em cima aqui eu só usei a fórmula do arranjo, tá? Que dá a mesma coisa de que usar o que eu fiz aqui do princípio fundamental da contagem, tá bom? Mas então a gente tem que excluir os casos onde essas 2 pessoas estão sentadas juntas, ok? Então a gente tem que considerar os pares consecutivos. Então, por exemplo, pode ser que uma esteja sentada aqui e aqui. Aí eu não quero considerar esse caso. Ou pode ser que elas estejam no 2 e 3, ou no 3 e 4, ou no 4 e 5. Aqui, ó, eu fiz uma listinha aqui, ó. Ou no 5 e 6, 6 e 7, 7 e 8, 8 e 9, 9 e 10. Só que aí eu tenho que considerar também o vice-versa. Porque são 2 pessoas distintas. Em vez de só de 1 e 2, tem que considerar o 2 e 1, o 3 e 2, o 4 e 3. Ou seja, é o A, a pessoa A no 1, a pessoa A no 2. Ou a pessoa A no 2 e B no 1. Falei A e A, né? Não. Apaga esses últimos 7 segundos aí. A pessoa A sentada na cadeira 1 e a pessoa B sentada na cadeira 2 é diferente da pessoa A sentada na cadeira 2 e a pessoa B sentada na cadeira 1. Então esses 2 casos eles têm que ser excluídos. Então eu tenho que contar cada par ordenado, o 1 e o 2 e o 2 e o 1 também. Por isso que dá essa quantidade. Desenhar.
Por isso que dá essa quantidade aqui desses pares ordenados. Se você contar, eles são 18. Então eu tinha um total de 90 maneiras de sentar, mas 18 dessas maneiras são que as pessoas ficam juntas. Então, ou seja, eu tenho um total de 72 maneiras de 2 pessoas se sentarem em 10 cadeiras, sendo que haja pelo menos uma cadeira entre elas. Tá bom? E é isso. Aqui tem uma outra maneira, eu deixar para vocês acompanharem no material, para que vocês possam tentar entender aí o que acontece, tá bom? Então é isso. Basicamente o que a gente teve é permutação, que é quando a gente tem N objetos e quer montar grupos ordenados desses N objetos, né? Ou seja, grupos onde a ordem importa. A gente pode ter permutação com repetição, é quando eu tenho esses mesmos N objetos, só que eu tenho alguns deles repetindo, tipo anagrama com letra repetida, que a gente tem que dividir ali o fatorial pelas repetições de cada uma das, no caso, letras, se for um exemplo de anagrama. E nós temos o que a gente viu agora, que são os arranjos, que é, ao invés, eu tenho um conjunto de N elementos, e eu quero montar grupos ordenados de P elementos, com P menor que N. Ok? Quero montar subconjuntos, digamos, menores ordenados. A ordem desses elementos importa. Tá? Por exemplo, agora em sentar em cadeiras. Importa a ordem que isso acontece. Tá? Agora a gente vai para, finalmente, combinação simples. O que é combinação simples? Seria a mesma ideia do arranjo, só que no sentido de que a ordem agora não importa. Vamos começar com um exemplo. Considerando o conjunto formado pelas letras da palavra amor, quantos subconjuntos com 3 elementos podemos formar? Veja só. Peraí, deixa eu só ver aqui. Vou abaixar aqui. Isso, está aqui embaixo. Veja só. Eu não quero formar palavras de 3 letras. Eu quero formar subconjuntos de 3 letras. Subconjuntos. Então, aqui, ó, o que eu fiz? Se a gente relembrar lá do nosso exemplo lá da palavra amor, com 3 letras, das palavras com 3 letras, que deu 24, né? Se você enumerar todas as palavras, são essas, ó. A-M-O, lá. Só que se você olha cada palavra como conjunto de letras, quando a gente fala de conjunto, conjunto não tem ordem, a princípio. Então, ou seja, essa palavra e essa, elas são palavras distintas. Beleza, enquanto palavras, elas são distintas. Agora, enquanto conjunto de letras, elas são iguais. O conjunto das letras A, M, O é a mesma coisa do conjunto das letras A, O, M. Entende? É importante fazer essa diferenciação. Uma coisa é a palavra. Palavras são distintas. Se a gente quiser saber palavras distintas, é o que a gente viu lá atrás. Agora, se eu quero saber quantidade de subconjuntos, quando eu falo de conjunto, aí a ordem não interessa. Porque aí, esse conjunto, se eu considerar isso aqui como um conjunto de letras, e esse aqui ó, é a mesma coisa. E aí, como é a mesma coisa, eu vou estar contando 2 vezes. Assim como esse também é a mesma coisa do que aquele lá. Assim como esse também é a mesma coisa. Assim como esse também é a mesma coisa. Assim como esse também é a mesma coisa. Assim como... Acabou? 3, 6. Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veja, essas chaves que eu fiz aqui, todos os elementos dentro dessas chaves têm as mesmas letras. Então, como subconjunto, eles são iguais. Então, eu contei ele 6. Cada conjunto é como se eu tivesse contado vezes 6. E aí, ou seja, eu precisaria dividir por 6. A mesma coisa acontecia, por exemplo, fazer em azul aqui, ó. Esse AMR aqui, ó. Vou circular. Esse AMR. É a mesma coisa isso aqui, ó. ARM. Enquanto conjunto. Repito. Ó, ARM. 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 ARM.
2, 3, 4, 5, 6 azuis. De novo, esses 6 conjuntos de palavras aí que estão circuladas de azul, conjunto de letras, são iguais como conjuntos. Então é como se eu tivesse contado eles 6 vezes. Então cada conjunto eu contei 6 vezes. Então na verdade eu deveria dividir as possibilidades que eu achei lá no arranjo por 6. Certo? Ou seja, eu tenho na verdade 4 conjuntos de 3 letras da palavra amor. Eu tenho só esses 4 conjuntos aqui. Conjunto formado pelas letras A, M, O, conjunto formado pelas letras A, M, R, conjunto formado pelas letras A, O, R e o conjunto formado pelas letras M, O, R. Tá? Nós chamamos esses agrupamentos de combinações simples dos 4 elementos tomados 3 a 3. Então veja, essa é a diferença da combinação simples para o arranjo. Na combinação, a ordem não importa. Veja, eu estou falando de subconjunto nesse exemplo. Conjunto, quando eu vou montar um conjunto, não interessa a ordem que eu escrevo. Conjunto interessa quem está lá dentro, quem são seus elementos. Então a ordem é irrelevante. Então isso é um problema de combinação. Quando eu quero falar de palavras, eu quero escrever palavras, aí quando a gente fala de palavras, a ordem é importante. Se eu coloco uma letra antes da outra, é uma outra palavra. Então aí é um problema de arranjo. Entende a diferença de combinação simples para arranjo? Tá? Qual seria a forma? Então, explicitando a ideia de combinação simples. Dado um conjunto de n elementos, chama-se combinação simples dos n elementos tomados P a P, qualquer agrupamento não ordenado, ou seja, a ordem não importa, de P elementos distintos escolhidos dentre esses n possíveis. A gente indica esse número por Cn,P, que é o número de combinações simples de n elementos P a P. Nós podemos achar o seu valor através dessa expressão. N é o total desses objetos que eu tenho para poder escolher. P são a quantidade de elementos que vai ter em cada um desses subgrupos que eu quero montar, tá? Numa situação onde a ordem não importa, tá bom? Então eu até escrevi aqui, ó, a ordem dos elementos importa no caso do arranjo. Na combinação simples, não. Vamos ver um exemplo que pode ser que fique claro isso. Exemplo 56. Dos 30 alunos de uma classe, 4 serão escolhidos como representantes da turma. Tem 20 garotas e 10 garotos. Ok? 20 meninas, 10 meninos. Vou escolher 4 como representante da turma. Quantas equipes podem ser formadas? 1. Se não houver restrições quanto ao sexo. Então eu vou pegar, dentre esses 30 alunos, vou pegar 4. Tem importância a ordem em que eu pegue esses alunos para poder formar essas equipes? Não. Se eu pegar o João, Maria, José e Miguel, é a mesma coisa de pegar Miguel, José, Maria e João. Não interessa a ordem, a comissão é a mesma. Então esse é um problema onde a ordem não importa, então é um problema de combinação. Então veja, aqui como eu não tenho nenhuma restrição em relação ao sexo, eu tenho 30 alunos e eu quero saber de quantas formas, dentre esses 30 alunos, eu posso tomar 4 deles. Que seria a combinação de 30 elementos, 4 a 4, que é a linguagem que geralmente aqui aparece. Então eu tenho 30 elementos, quero tomar 4. Então eu faço 30 fatorial sobre 4 fatorial vezes a diferença entre 30 e 4 fatorial. Ok? Então veja, 30 fatorial eu escrevo 30 vezes 29 vezes 28, 27, 26 fatorial. Por quê? Porque eu sei que aqui 30 menos 4 dá 26 fatorial. E aí eu vou poder cancelar aqueles de cima. E esse 4 fatorial eu já escrevi 4, 3, 2, 1. Então esse 26 com esse 26 vai embora. Tá? E fazendo essas contas aqui, você pode simplificar algumas expressões aqui e você vai chegar em 27.405. Ou seja, o número de equipes de 4 alunos escolhido entre os 30 é 27.405 equipes que eu posso montar diferentes. Tá?
Agora aqui o exercício já me pediu uma restrição. Quantas equipes podem ser formadas desde que haja 20 garotas, desculpa, 20, desde que haja 2 meninas e 2 meninos. Eu quero uma equipe que vai ser formada por 2 meninas e 2 meninos. De quantas formas eu posso fazer isso com essa turma de 20 meninas e 10 meninos? Tá? Então, nós vamos dividir o nosso problema em 2 etapas. Primeiro, eu vou escolher 2 meninas dentre as 20 garotas, no total. E depois eu vou escolher 2 meninos dentre os 10 meninos que há. Tá? Pelo princípio multiplicativo, eu multiplico o número de decisões que eu posso tomar na primeira etapa pelo número de decisões que eu posso tomar na segunda. Tá? Para eu escolher 2 meninas entre 20, eu fazer combinação de 20 2 a 2. Eu tenho 20 meninas, quero escolher 2 lá dentro. De novo, a ordem não interessa, é das 2 meninas que eu vou pegar. Se eu pegar a Mariana e a Maria, não quero pegar a Maria e a Mariana, não interessa a ordem que eu pegue. Então, é um problema de combinação. E para eu escolher 2 meninos dentre os 10, eu faço combinação de 10, 2 a 2. E pelo princípio multiplicativo, multiplico esses 2 números. Então, vamos lá. Este primeiro aqui, ó, é 20 fatorial dividido por 2 fatorial vezes a diferença de 22 fatorial. Mesma coisa aqui na combinação 10, 2 a 2. Tá? Agora é só uma questão de simplificação. Aqui eu acho que eu engoli um pedaço aqui dessa continha aqui, tá? Eu preciso verificar se tá... Mas aqui o que tem que acontecer, né? Porque aqui, ó, 20 fatorial, aí eu abro 20 vezes 19 vezes 18 fatorial. Por que eu parei aqui no 18 fatorial? Porque eu sei que aqui 20 menos 2 vai dar esse 18 fatorial. E o 2 fatorial está aqui do lado. Então dá 20 vezes 19 vezes 18 fatorial. Então esse aqui, ó, eu cancelo com esse. Esse 2 aqui, ó, eu posso cancelar com esse 20. Aí aparece um 10. Aí vai dar 10 vezes 19, 190. Aqui eu esqueci, eu vou corrigir lá no documento. Vocês, por favor, vão lá no AVA que eu já vou ter atualizado. Eu faço a mesma coisa aqui, ó. O 10 fatorial eu vou escrever 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Eu vou parar aqui porque eu sei que no denominador aqui vai aparecer um 8 fatorial aqui embaixo. Então aqui embaixo dividido por 2 fatorial, que é 2 vezes 1, vezes 8 fatorial. Esse 8 com esse 8 cancela. Esse 2 eu posso simplificar com esse 10 aqui, fica 5, embaixo fica 1. Então dá 5 vezes 9, 45. Aí apareceu aí, faltou essa expressão aí. Então dá 190 vezes 45, ou seja, 8.550. Então veja aqui, um problema onde a ordem não importa, a gente usa combinação simples. Vamos fazer mais uns 2 ou 3 aqui, só para a gente acabar essa aula que já está com quanto tempo? Está ficando longa, já está com 48 minutos. Exemplo 57. De quantos modos podemos guardar 10 objetos em 3 caixas? A primeira vai ter 5 objetos, a segunda 3 e a terceira 2. Então vejam só, eu tenho 3 caixas. Caixa 1, caixa 2, caixa 3. Eu quero guardar 5 objetos nessa primeira caixa. Se eu tenho um total de 10 objetos, então eu tenho que escolher dentre esses 10, 5. Que é para eu guardar na primeira caixa. A ordem importa? Que eu vou tomar esses 5 objetos? Não, eu vou colocar eles lá dentro da caixa, não interessa a ordem. Para eu guardar a segunda caixa, eu já guardei 5 na primeira. Então me sobrou quantos objetos? 5. Eu tinha um total de 10, já guardei 5, sobrou 5. Eu quero guardar 3. Então eu quero, dentre esses 5 restantes, tomar 3. Então combinação de 5, 3 a 3. Na última caixa, sobrou 2 objetos para eu escolher 2. E aí, combinação de 2, 2 a 2. Princípio multiplicativo, princípio fundamental da contagem, eu multiplico todas essas possibilidades. Vamos lá? Subir aqui um pouquinho. Combinação de 10, 5 a 5. Então é 10 fatorial sobre 5 fatorial vezes 10 menos 5 fatorial. Eu vou fazer direto.
vezes combinação 5, 3 a 3. 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 5 menos 3, 2 fatorial. Vezes combinação 2, 2 a 2. Dá para saber que é 1, mas vamos fazer a conta. 2 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 menos 2, 0 fatorial. Vamos lá. Será que vai caber aqui? Ai, ai, ai. 10 fatorial. Vamos lá. Vou escrever 10. Vou escrever de azul aqui embaixo. Acho que azul é mais bonito. 10 fatorial vai ser 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Dividido por 5, 4, 3, 2, 1. Aqui vai aparecer um 5 fatorial lá de cima e aqui embaixo um 5 fatorial aqui de baixo. Mas esses dois eu vou cancelar, concorda? Então eu já não vou nem escrever eles não. Porque o espaço aqui é pequeno. Vezes aqui 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Aqui embaixo vai aparecer um 3 fatorial. Vou cancelar com esse cara aqui, né? Então já não vou nem escrever eles aqui para não ficar muito grande. Então 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, que vai cancelar com esse de baixo. E aqui embaixo vai sobrar só o 2 fatorial. Esse 2 vezes 1. Vezes, olha, esse 2 fatorial com esse 2 fatorial cancela. Fica 1 e fica 1. Quanto que é 0 fatorial? Lembra lá na nossa definição de fatorial que 0 fatorial é também 1. Tem gente que acha que é 0, não, é 1, tá? Por isso que a gente faz aquela definição, para ficar consistente aqui com a nossa fórmula. Então, vezes 1, então não interessa. Mas era óbvio que é uma possibilidade só, né? Que vai sobrar 2 objetos para guardar na última caixa. Não tem escolha, só sobrou o que sobrou. Fazendo todas as simplificações aqui, essas contas aqui, a gente vai ver que vai dar 2.520. Ou seja, eu tenho 2.520 maneiras distintas de guardar 10 objetos em 3 caixas, sendo que a primeira contém 5, a segunda 3 e a terceira 2. Tá bom? O exemplo 58 é basicamente a mesma situação, não vou fazer novamente. O exemplo 59, vou fazer aqui rapidinho, porque eu coloquei que eu ia fazer na videoaula. Uma prova eu tenho 15 questões, o aluno deve resolver 10. De quantas formas ele pode escolher entre as 10 questões? Veja, um exercício de aplicação direta da fórmula de combinação simples. Eu tenho 15 questões, eu quero escolher 10. A ordem que eu vou escolher importa? Não interessa a ordem que eu vou selecionar as questões para fazer. Então eu tenho 15 e eu quero escolher 10. Então eu faço combinação 15, 10 a 10. Ou seja, isso é 15 fatorial sobre 10 fatorial vezes 5 fatorial. Isso é 15, 14 vezes 13 vezes 12 vezes 11 vezes 10 fatorial, só que vai cancelar com esse 10 fatorial aqui de baixo. E aí vai sobrar aqui embaixo 5, 4, 3, 2, 1. Se vocês fizerem essa conta aqui, vocês vão ver que isso vai dar 3.003 escolhas. Você pode escolher de 3.003 maneiras distintas, 10 questões dentre 15, tá? Então, basicamente é isso. Esse exemplo aqui do baralho aqui interessante. Dá uma olhadinha aqui. Depois está resolvido. Ele não tem muito segredo. Mas é isso. Principal, muitas das vezes, saber identificar quando a ordem importa e quando a ordem não importa. E resolver muitos exercícios. Sei que às vezes os exercícios que eu passei para a lista, que está valendo pontuação, são poucos exercícios, né? Mas para quem aí vai fazer o Enem, quem quer se aprofundar, e eu acho muito válido nisso, tem que fazer bastante exercício e são muito interessantes, né? Às vezes a gente se espanta com o número de possibilidades de uma certa situação. Mas é isso, eu fico por aqui. Na próxima aula a gente vê mais algum conteúdo de matemática.